Bom, a partir de agora, então, nós estamos gravando a nossa livezinha, né? Para depois deixar lá na página do Facebook, né? Para nós mesmos podermos rever, como também aqueles que não puderam participar no dia de hoje. Nós estamos aí às vésperas do feriado, dia 1º de maio, né? Agora é 20h10, então muitas pessoas hoje não puderam participar, mas não tem problema não, né? A gente tem a participação dos que não estão vivos ou os que estão desencarnados, quem sabe, né? Sempre às quartas-feiras, a partir das 20 horas. Então, o nosso grupo aqui está aberto para tratar temas de espiritualistas e também ocultistas, enfim, né? Todos que acreditam aí na vida após a morte e também em vidas em outros planetas. Olha aí, a Silvana também está se achegando. Vamos dar um tempinho aqui para a gente começar. Seja bem-vinda, Silvana. Vamos começar agora, nesse momento, então, o nosso, a nossa meditação, a nossa oração, né? Vamos pedir, então, aos nossos guias amparadores aí para que nos auxiliem na noite de hoje, tá bom? Então, vou pedir para vocês, se possível, aí já ir se acomodando, né, na cadeira. Quem estiver na cama aí, procure também um local onde você consiga estar confortável e também sem a interferência de nenhum aparelho eletrônico, também de outras pessoas que não estejam aí em concentração. Então vamos lá, gente. Vamos fechar os nossos olhinhos, então, e vamos nos preparar agora para acalmar o nosso coração, equalizar nossas energias para que a gente possa entrar numa vibração e formar a nossa egrégora aqui de quarta-feira, a fim de buscarmos maior entendimento, discernimento, desenvolver pontos de vista, né? E, se possível, desatar nós também, né? Que esse é o nosso objetivo, né, da reforma íntima, é liberar o nosso armário aqui, descarregando muitas informações, dogmas, crenças, né, deixando espaço aí ao novo, ao conhecimento e ao novo entendimento. Então, com os olhos fechados, vamos então começar a respirar de forma mais lenta, né? Se possível, com a planta dos pés no chão, levantem as palmas das mãos para cima, ainda com os olhos fechados. Vamos fazer uma pequena prática de meditação para controlar então as nossas energias, nosso batimento cardíaco, tá? Limpando a nossa mente, tirando aí as preocupações, as obrigações, os deveres a fazer, enfim, nos colocando aí em uma vibração de relaxamento, de paz e de sossego. Então, vamos então fazer a nossa prática respiratória. Eu vou pedir para que vocês aspirem pelo nariz, inspirem, né? Retendo, né, nessa respiração aí, contando 5 segundos. Também retendo ao final, né, a respiração com os pulmões cheios, 5 segundos. Depois nós vamos expirar, limpar os pulmões, né, deixar a barriguinha aí bem esvaziada em 5 segundos. Ao final, retendo também em 5 segundos. Vamos fazer essa prática então em 3 vezes, tá? E assim equilibrarmos aí as nossas energias, tá bom? Vou aumentar a musiquinha aqui para nós e vamos então começar a partir de agora.
Ok, relaxados. Vamos então aí e na nossa tela mental, vamos imaginar então aqui em um local na natureza. Vamos imaginar que os nossos mentores, Jesus, Ave Maria, enfim, num momento de prece, vamos mentalmente nos dirigir a eles, então, em um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou até num pedido particular, vamos pedir então aos nossos guias, aos nossos mestres, que nos abençoem nesta noite de hoje, para que possamos ter então um bom desenvolvimento dos nossos trabalhos. Vamos então abrindo os nossos olhos vagarosamente. Vamos voltar aqui para a nossa salinha e vamos aqui bater um papo, vamos conversar, vamos dialogar sobre algum tema que vocês gostariam de falar, mencionar hoje à noite. E, como sempre, se ninguém tem um tema para trazer aqui, eu posso sugerir algo a partir do nosso evangelho. Alguém gostaria de escrever, falar? Ana Regina, Silvana, fiquem à vontade. Vamos lá. Aqui a pergunta da Silvana. Sim, minha amiga, o anticristo, né? Ele existe? Sim, mas a gente tende a projetar o anticristo no outro ou alguém, né? O anticristo, posso entender, né, Silvana? Que seria o oposto de Cristo, né? Então, se Cristo, que é a tradução, né? E a personificação de Jesus, né, que seria o iluminado, né? Jesus Cristo foi a personificação, né, humana do Cristo, né? O anticristo, né, seria aquele que a gente quer personificar, mas até então não teve ainda, digamos assim, alguém que tivesse uma posição exposta, assim como Jesus deixou, né, para a humanidade. Se Jesus, nos seus ensinamentos crísticos, né, de iluminação, conseguiu deixar, né, nos seus atos e através dos seus discípulos a sua palavra de amor, do bem, o anticristo, portanto, podemos chamar aquilo que na nossa mitologia ocidental chamamos de demônio, Satanás, né? Seria o inverso. A diferença é que, né, Jesus existiu e o anticristo, nós não temos essa personificação, apesar de existirem pessoas terríveis, né, que já habitaram esse planeta. Dentre todos os últimos, o último, podemos dizer, é aquele do bigodinho, né? Eu não vou falar o nome aqui para não prejudicar aí o nosso vídeo, né, na plataforma, mas ainda, né?
Ele não falou em nome do anticristo e, né, não se apresentou assim, apesar dos seus atos todos terem sido contrário aos ensinamentos, né? Silvana colocou aqui, teve um padre, Fábio Marinho, ele diz que o anticristo é a sociedade e a politicagem. Sim, porque está no coletivo, tá, Silvana? Mas o que eu queria fechar de raciocínio junto com vocês nesse sentido é que o anticristo seria a parte escura, tá, que habita todos os nossos seres humanos. Nós temos o nosso lado luz, e nós temos o nosso lado escuridão. E, de acordo com os ensinamentos, né, do nosso iluminado Cristo, nós deveríamos alimentar o nosso lado bom. E assim, né, com a iluminação do lado bom, né, eliminar o nosso lado negro interior, né? E o que ocorre? Infelizmente, as pessoas têm grande dificuldade de se manter disciplinados em linha reta, exercitando bem, né? Porque falta aquilo que muitos chamam de fé, que nada mais é a segurança, né? Que o ser, né, desperto carrega, né? O ser perdido é um ser amedrontado. E o medo é o maior combustível da escuridão. Então, quando as pessoas sentem medo, né, ela, assim, contrariamente do amor, né, seria o pavor, podemos dizer assim, né, o medo. Então, ele alimenta esse lado anticrístico, né, que vem aí com os seus sentimentos avessos dos ensinamentos. E isso quer dizer que nós colocamos à tona, então, o nosso demônio afora, né? O nosso anticristo para fora. E coletivamente, através desses sentimentos, né, produzidos, o qual, né, a criatura que ainda não consegue discernir o que é bom para ele, né, se é o amor ou se é o sofrimento, ele acaba convivendo com aquilo, ele acredita que aquilo é o melhor para ele, por conta do nosso espírito, né, não ter essa noção. É óbvio que esse ser, né, quando ele descobre o amor, quando ele descobre a grandeza que é a iluminação, né, ele tende a abandonar esses atos. Mas enquanto isso não acontece, ele alimenta e, né, acaba incentivando para que as pessoas se tornem o seu representante, né? Então, nós não temos uma figura em si do anticristo. Nós temos pessoas, né, que trabalham em favor da escuridão, né? Por isso, aqueles que podemos dizer, né, que, entre aspas, conquistaram, que no final das contas na história ninguém conquistou nada, né? Foi lá, matou, tomou e roubou do outro, né? Se a gente olhar aí a época medieval era isso, né? O cara invadia uma vila, invadiam, matava o rei, né, e impunha na base da ameaça, né, o domínio sobre um povo, né, e aí ele subentendia, né, ele se elegia rei daquelas pessoas. Na verdade, ele não representava, ele não foi eleito, ele tomou a força, né, e essas pessoas, né, que através dessa violência, desse lado negro, né, que se impunha pela força a sua liderança, né, esses, né, de certa forma, se tornavam também o seu representante do anticristo, né? Então, essa linha dominante que foi sendo sucedida por esses conquistadores, né, esses ditadores, na vida moderna de hoje, eles se tornaram não tão expostos, eles estão ocultos, né? Mas essas pessoas que herdaram essas riquezas que foram tomadas dos povos, né? Elas fazem parte dessa elite dominante, oculta, que ainda não quer que a grande massa, né, descubra a sua própria iluminação. Então, a nossa sociedade, de certa forma, vive um momento meio de escravidão oculta, né, e a gente acaba,
né, se sentindo e percebendo que a gente está enjaulado, a gente está escravizado pelo sistema social e a gente acredita, né, em salvadores. E, infelizmente, muitos acreditam que a política será a nossa salvação, né, que vai quebrar as algemas. Né? E aí não é nem o capitalismo nem o socialismo que vai fazer isso. Né? A diferença só que nós temos entre uma coisa e outra é que o capitalismo ainda é o que movimenta esse planeta, tá certo? O socialismo é uma ideologia que já foi colocada na prática, mas infelizmente se demonstrou ineficiente, né? Por quê? Por se tratar de um princípio e uma ideologia, ela foi submetida e implantada na base do cabresto, na base da força, e não na base da, digamos assim, da atração, né? As pessoas não foram atraídas, né, para viver, né, dentro dessa ideologia, né? No primeiro momento até sim, muitos vislumbravam isso, mas depois descobriram que para se manter esse sistema foi colocado realmente através dos líderes outro tipo de anticristo para se manter esse sistema. Então, o sistema político, pelo que eu vejo, não é o caminho, né? E por isso, tanto de um lado quanto de outro, eles servem um anticristo oculto, tá, Silvana? Então, eu acredito que o que você gostaria de saber seria algo perto disso, tá? Agora, a personificação do anticristo, né? Apesar da gente falar que o cara do bigodinho é o único, na verdade não é, né? Parece que ele fez o maior estrago, mas, por exemplo, né, os americanos, para acabar com a Segunda Guerra, né, praticamente através da bomba atômica, eliminou duas cidades grandiosas no Japão, né? Então, aí a gente tem que se perguntar realmente quem matou mais, né? Ou quem acabou alimentando o lado ruim. E quantos não fizeram isso aí, em nome do bem ou em nome, né, da paz, né? Então, para se atingir paz, então, né, mata-se inocentes. Então, até quando a gente vai administrar isso? Então, essa questão Cristo e anticristo é algo que eu acho que a gente tem que trabalhar no nosso interior. Então, nós temos que mergulhar para dentro de nós mesmos, né? Identificar esse nosso lado anticristo, né? E tentar aqui, né, a partir do nosso despertar, nos afastarmos cada vez mais dessa nossa natureza animalesca, tá? Porque a maldade nada mais é do que a imbecilidade, né? Por isso que chamam, né, o anticristo de besta. A besta é a ignorância, é a selvageria, é a violência, né? O ser desperto, inteligente, e a inteligência, eu quero dizer que não é apenas inteligência intelectual, não é aquela inteligência de estudo apenas, é uma inteligência de vivência, de sabedoria. Por isso, o processo da encarnação ela é riquíssimo para todos nós que estamos aqui no mundo da matéria. Então, esse negócio de que, ai, né, eu já sei tudo sobre espiritismo, eu quero que me levem, não quero mais reencarnar. Na verdade, isso não está nas nossas mãos, por quê? Porque é o tamanho e a medida da nossa ignorância espiritual é que vai determinar realmente se nós precisamos ou não ter mais aprendizado. E o aprendizado que o nosso espírito precisa é exatamente essas dualidades, é passar por essas dificuldades e pelas realizações, tá bom? E é um momento em que o nosso espírito, né, ele acaba se deparando entre as duas coisas, ele escolhe por opção, né, apenas viver o amor, viver a coletividade é onde ele, né, não anseia mais essa sabedoria de conhecimento, né? Porque vamos imaginar, né, o espírito quando encarna, ele acorda aqui esquecido de tudo. E se ele é esquecido, a primeira coisa que ele se depara é eu existo e o que eu estou fazendo aqui, né? São as duas primeiras perguntas, né? E ninguém se sente seguro, tanto é que toda criança ou todo ser pequeno, criança, ele grita,
né? Chora, grita em desespero, né? Porque ele se vê assustado nesse planeta. Isso pode ser um ser humano, pode ser um gatinho, um cachorrinho, qualquer tipo de animal. E à medida em que, né, ele vai vivenciando, né, essa situação imposta, esse medo vai sendo minimizado, ele vai, de certa forma, vivendo, né, na matéria sobre tudo aquilo que está ao seu redor, né? E dentro disso, ele vai, entre aspas, né, conseguindo fazer a sua vida aqui no mundo da matéria, tá? Mas esse aprendizado aí, quem anseia somos nós, antes de encarnar, porque é o nosso espírito. Tem a cachorrinha que está entrando, quer sair, quer entrar, quer entrar, quer sair. Então peço desculpas. Então é nós é que escolhemos isso, tá? Então o nosso espírito. Parece que a lei do karma é que nos submete a isso, mas não não é uma regra, né, para todos. Vamos lá, a Regina colocou aqui: o planeta estando em regeneração, esses anticristos irão ser levados para onde? Umbral, outro planeta mais denso? Olha só, nossa, muito legal a sua pergunta, Regina. Aqui nós temos que tratar dois temas aqui que você colocou. Parece que é uma coisa só, né? Todo anticristo habita o umbral. Então eu vou separar um pouquinho, até porque tem um entendimento, né, que eu já tive através de outros mentores, né? Isso foi muito claro para mim. O umbral, ele tem muito mais a ver com essa nossa escuridão interior do que um local externo, tá, gente? Então, o umbral, ele está dentro de nós. O umbral é o nosso lado negro, é o anticristo em você. Esse é o umbral, tá? Tem gente, por exemplo, que vive o umbral na matéria. Aqui em Campinas, por exemplo, nós temos a região aqui do Viaduto Cury, né, onde tem a nossa Cracolândia, né? Se você ir lá, você vai ver um monte de ser humano fisicamente no umbral, né? As pessoas estão quase vegetativas, estão se drogando, se prostituindo, fazendo miséria lá. Esse horário, mais ou menos 20 e 30, se você passar por lá, é extremamente perigoso e você vê as pessoas como se fosse uma zumbilândia, né? Eles estão todos como um zumbi, mas são seres humanos, estão encarnados. Então, assim, essa vontade viciosa que eles têm, esses hábitos onde eles não ligam para o próprio corpo, o seu estado, que a gente pode dizer de decência, né? Então tem gente lá que está quase nu, tem gente que não toma banho há muito tempo, não se alimenta, estão esqueléticos, né? Então esse estado é um estado umbralino do ser. Vamos imaginar agora, ele falece. Então, para todo mundo que é espírita, Ana, já imagina que faleceu vai para o umbral. Ele não vai para o umbral. Ele apenas perde o corpo e o seu espírito, que não tem densidade, tá? Ele é atraído por uma egrégora. E egrégora nós sabemos que é como se fosse uma nuvem, tá? E essa nuvem é uma nuvem de pensamentos, tá? E esses pensamentos, eles têm uma frequência. E o teu espírito, como vira uma fumacinha, se ele tiver sintonizado com uma frequência densa, o que que vai acontecer? Como aquela frase, né, que todos os espíritas dizem, né, que todos somos um, isso é verdade, porque quando você perde a matéria e você está no umbral já, então o que divide você do inferno é o teu corpo físico aqui. Então ele está em Campinas e debaixo do viaduto Cury se drogando, ele está vivo. Por que ele se tornou umbral? Porque muitas pessoas, outros viciados, se reuniram lá e transformaram aquilo num umbral físico. Mas você, por exemplo, pode estar se drogando em casa, tá certo? E tá lá pensando nos camaradas que estão lá no viaduto Cury. Fisicamente você não está no umbral, mas mentalmente você já está. Se você desencarna por overdose dentro da sua casa, adivinha onde seu espírito vai? Seu espírito vai pro umbral, tá? Ou seja, você vai se unir à egrégora formada, tá certo? E para nós, aquele local retratado no filme
do André Luiz, né? O nosso lar, parece que aquilo é um inferno para nós humanos, tá bom? Então, já vou separar então um umbral, tá? Que é a parte negra do nosso espírito, né? A parte indisciplinada, a parte ignorante, maldosa que está em nós, não foi erradicada enquanto vivo na matéria. Portanto, quando eu perco a densidade, eu sou, né, não arremetido e nem atraído, né? É como se fosse um polo de ímã. Então, eu automaticamente sou polarizado a todos os outros seres que compõem essa mesma egrégora, tá? Umbralina. Beleza? E agora, então, nós vamos falar do planeta, né? Onde, sim, nesse momento, né, que nós estamos passando, e segundo o Chico Xavier, isso acontece desde o pós-guerra, então podemos falar que a guerra terminou em 45, né? Então, de lá para cá já acontece essa transmigração de seres densos para lá. Nós não percebemos esses seres aqui, né? Até porque a gente ainda está num processo muito recente de reencarnação. Por mais que eu tenha 50 anos aqui, vocês também, em média, né, essa idade, a gente ainda é recente na história. A gente é do século XX, né? Mas quem eram os seres que habitavam o século XIX? Quem eram os seres que habitavam o século XVIII? Quem eram os seres que habitavam a Idade Média, né? Então a gente vê pelas atrocidades que se faziam naquela época, aqueles seres que não evoluíram mentalmente já foram transmigrados, tiveram aí a sua última reencarnação até o período da guerra. No pós-guerra, né, se eles não buscassem aí um comportamento mais evoluído, eles não tiveram mais a chance de reencarnar nesse planeta e foram reencarnados, tá, em outros planetas, foram transmigrados. Muitos espíritas chamam aí de Nibiru, né? Por quê? Porque Chico Xavier retratou isso, né, em um dos livros onde o guia dele, Emmanuel, falou que existia um planeta mais primitivo que a Terra, aparentemente, né, em termos de biologia, próximo à Terra, mas que estava numa fase pré-histórica, né? Então, esses seres passaram a viver de acordo com a sua selvageria, né, num planeta mais selvagem. É só isso. E muitos, né, que estão encarnando aqui, tá, Ana? Não necessariamente são espíritos que vêm da própria Terra em reencarnação. Existem, sim, muitos espíritos que estavam no astral e que vêm transmigrado de outros planetas e que ainda não tiveram encarnados na Terra, mas são tão primitivos quanto, como também existem seres, tá, que ficaram nesses umbrais, né, por muitos séculos e que tiveram a última permissão de evoluir na matéria, mas não evoluíram. Por isso que a gente vê aí em algumas comunidades, por exemplo, né, que o cara lá faz grandes atrocidades, como alguns anos atrás, lá naquele período de pandemia, sai um cara com um machadinho, vai numa creche e dá na cabeça de cada criancinha, né? Que é isso, né? Então, que ser é esse? Todo mundo tenta criar uma patologia, dizer que ele é psicopata, isso e aquilo. Não. Ele é um ser extremamente insensível, né? Maldoso, essa é a palavra, né? E podemos caracterizá-lo também como anticristo, né? Porque um ser insensível, extremamente selvagem e que se diverte, né, vendo o outro em sofrimento, né, podemos dizer que esse cara é o demônio personificado, né? A crueldade, ela é equiparada a isso. Mas veja bem, eu vejo muitos documentários, né? E por incrível que pareça, eu vi uma matéria onde existia lá um rei que em certo momento ele acabou traindo uma rainha, não me lembro que país, não, acho que não era Inglaterra, não sei se era na Espanha, enfim. E esse rei, ele acabou tendo um filho com uma outra que não era rainha.
E aí ele tirou a rainha do castelo, né? E tinha, enquanto ele era rei, casado com essa rainha, tinha um cara que cuidava da rainha, né? Ele era um fiel escudeiro, ou, né? Um mordomo, enfim, né? E quando separou o rei da rainha, né? O próprio rei tirou a rainha do castelo e colocou ela em outra morada. Enquanto ele se separou, esse fiel, obviamente, foi junto com a rainha. E nesse momento, né? Ele continuou cuidando dessa rainha. Só que a rainha, né? De acordo com o período em que o rei pulou a cerca, ela acabou se entendendo novamente e o rei, com aquele relacionamento antigo, me parece que não deu certo e ele acabou, né? Trazendo a rainha para morar no castelo novamente com ele. E ao trazer a rainha para morar com ele, ele viu esse escudeiro da rainha como um inimigo. Porque quando a rainha estava com ódio do rei, ela falava muito mal do rei, e esse puxa-saco, por exemplo, ele estava sempre do lado da rainha. Só que quando a rainha pede perdão e volta pro rei, esse cara se deu mal. E olha só o final da história, né? O rei, né, quando trouxe a rainha, a primeira coisa que ele fez foi pegar esse cara. E ao pegar esse cara, ele mandou torturar esse cara. E uma das torturas, que era a sentença que foi determinada, foi pendurar esse cara na numa das janelas acima do castelo. Ele ficava pendurado pelo pescoço, pelos braços. Aí um cara com escada rasgava, tá, a barriga dele ao ponto de todas as tripas dele ficarem penduradas com ele. Mas enfim, com o cara vivo, ainda vivo, né? Eles ateavam fogo nas tripas do cara com o cara vivo. E aí, né, o povo que redondeia o castelo estava lá para assistir esse tipo de sentença. Quando o cara ainda estava, né, ali vivo, né, em dores, aí os caras estripavam parte e jogavam para os animais, os cachorros comerem essa tripa do cara, com o cara assistindo. E quando o cara estava entregando o Cabo da Boa Esperança, ou seja, indo morrendo, ele era decapitado antes de morrer. Isso era uma forma de vingança assistida por todos da época e muita gente lá ia voluntariamente assistir esse tipo de crueldade. Gente, nós estamos falando isso aí em torno do século XV a século XVII. Então a gente não está muito longe disso. E aí eu pergunto a vocês, né? Por mais que o cara era um rei e ele era bom pro povo dele, mas a hora que ele sentencia uma pessoa a esse tipo de tortura, aí eu pergunto, será que ele também não poderia ser equiparado com o anticristo? Né? Quem tem a coragem, mesmo que mandando outro fazer esse tipo de crueldade, né? Então, obviamente, ele poderia ser intelectualmente mais avançado, né? Mais inteligente pelo cargo político que ele ocupava, queira ou não, ele era um nobre, ele era um rei, mas por outro lado, seus atos eram totalmente cruéis, nefastos, né? Ok? E sádicos. Então, como você mesmo falou, Ana, entra o sadismo, né? Então, será que esse ser ainda está habitando o planeta Terra? Se não há o arrependimento e a mudança de comportamento dele entre reencarnações, fatalmente ele não está aqui mais entre nós, entendeu? Agora, se foi permitido e ele declinou do arrependimento dele aqui, podemos equiparar esse mesmo rei torturador, um cara na favela que coloca o outro no pneu, joga gasolina e queima ele vivo. Como a gente já sabe que na favela do Rio muitos fazem isso, né? Lá no tráfico. Será que esses caras que mandam colocar o cara no pneu, botar gasolina e atirar a fogo, né? Não estão fazendo a mesma coisa que o outro quando estripava lá? Quem conhece, por exemplo, a história de Lampião, né? Apesar aqui do Brasil, né? Romantizar a história de Lampião, né, o cangaceiro, no final das contas, ele era equiparado a um terrorista, né? E qual era o problema da gangue de Lampião em Maria Bonita? É que eles não só roubavam, eles tinham prazer de torturar todo mundo, né, que caía nas mãos deles. E aí
ele teve não só o terror que ele implantou lá no Nordeste, Norte e Nordeste, como também ele criou um ódio tremendo das autoridades para cima dele. Por isso que quando a polícia, né, conseguiu capturar toda a gangue, né, todos eles foram decapitados. E se vocês colocarem no Google aí, vocês vão ver a cabeça, né, porque acho que foi a última pena de morte aplicada no Brasil, acho que, se eu não me engano, foi na gangue do Lampião, né? Então, a própria polícia mesmo, né, não satisfeita, né, em capturar a gangue do Lampião, todos eles foram decapitados e foram expostos em praça pública, né, para que outros seguidores cangaceiros não continuassem o legado de Lampião, para vocês terem uma ideia. Então, o nosso anticristo brasileiro, né, o cara mais terrível, podemos entender que foi Lampião, né? Então, cada local, de certa forma, tinha o seu anticristo. Existe também aí um documentário, não sei se ainda está lá no Netflix, né, que fala sobre o período feudal do Japão, e existiu um imperador, né, no Japão, e existiam samurais. Um samurai, na verdade, ele era um senhor feudal de um clã em determinada região, que para nós seria um estado brasileiro, do Brasil, lá seria um estado lá no Japão, né? E cada senhor feudal, de certa forma, tinha o seu exército e, né, guerreava com outros estados. É como se Minas guerreasse com São Paulo, São Paulo com Goiânia, e aí sim vai, né? Então, no Japão tinha esses clãs que dominavam certas regiões e que guerreavam entre si. E na unificação do Japão, né, um, um general, né, de um clã resolveu, né, impor na base da espada, né, a dominação desses outros clãs, né, e obviamente para dominar, praticamente ele arrasava, né, não só com o outro samurai, como também acabava com a população inteira. E nesse documentário mostra o quê? Né? Que foi um período, né, onde o Japão viveu o período mais negro, né, daquele continente. Ou seja, as pessoas que nasciam lá já estavam fadadas ou a serem soldados ou a morrerem. Então, foi um período extremamente de trevas, né? Por quê? Porque era uma guerra atrás da outra, ao ponto que eles achavam que cabeças eram troféus. E aonde passava o exército desse samurai, né, ele cortava a cabeça de todo mundo, né? Cortava a cabeça dos adultos, das crianças, dos animais, né? E existia, né, no final de cada conquista, né, cada povoado que ele ia, os soldados tinham que trazer e apresentar numa noite de festa, de bebida e de comida, a cabeça de quantos ele cortou, né, naquele dia. Então ele tinha que trazer no cavalo dele todas as cabeças das pessoas para presentear, né, o samurai, o general, né? Então, para vocês terem uma ideia. Então, cada nação do planeta, de certa forma, já passou na mão de um anticristo, já passou na mão do seu, né, maior representante das trevas, né? Que no final das contas, na tentativa de paz, na verdade, acabou, né, trabalhando contra a paz e muitas vezes, né, contra a grande lei que deveria estar imperando no nosso planeta, que é a lei do amor, né? Eu sei que a gente aqui, nessa mistura, né, entre criaturas mais evoluídas e criaturas mais selvagens, né, não dá para você, né, ter amor, né, num momento em que você está sendo agredido, né, ou que você está em risco. Fica muito difícil ter amor assim, né? Então, aí a gente utiliza o orai e vigiai, né? Agora, quando possível, né? É muito importante a gente emanar a lei do amor, não só entre seres humanos, mas também em outros seres que habitam aqui também o nosso planeta, no nosso período de encarnação. O ser humano não está sozinho no planeta. Tá aí os pássaros, tá aí os peixes, tá aí os animais que andam sobre a terra, assim como nós. Tá aí outros seres que estão debaixo da terra,
né, e que vivem debaixo da terra, que são os insetos, né? O que abastece eles de energia? Tem cabo de força tomada, né? Então, o que alimenta essa energia viva nesses seres, né? Que é o que também habita dentro de nós. Então, a gente tem que entender realmente como nós precisamos conviver em harmonia com esses seres no nosso planeta. Então, quando a gente fala amor, não é amor com um outro ser humano só, né? É um amor com os animais, é um amor com a nossa natureza, amor com o nosso planeta, amor com as criaturas que muitas vezes você até acha repugnante, por exemplo. A minha filha aqui tem arrepio de ver sapo. Um dia ela estava gritando na porta, aqui em desespero, chorando em prantos, paralisada. A hora que foi abrir a porta, era um sapinho olhando para ela, uma ranzinha. Ela entrou num estado de choque, né? Que não suporta ver. Tem gente que é assim com rato, tem gente que é assim com barata, né? E da onde é que surge esses panes, né? Esses medos? Ok? Então nós precisamos entender isso, né? Ah, poxa, Caio, não dá para viver em harmonia com uma onça na selva, né? Dá, se você não ameaçar a vida dela, se você não invadir o espaço dela, até dá. Agora, se você realmente, né, se ela vê você como uma ameaça, tenho certeza que ela vai reagir, do mesmo jeito que você também iria reagir se você visse qualquer um te ameaçando. Por exemplo, a própria onça. Se a onça ameaçar a casa que você construiu, com certeza você vai querer matar a onça, né? Do mesmo jeito que a onça vai querer matar você quando você constrói uma casa no espaço dela. É muito engraçado, né? Mas a gente sempre pernom... não vou falar tão difícil, né? Minimiza, tá? O potencial desses outros seres. Eu tenho aqui dois aqui que é um negócio, né? Que quer entrar, quer sair, quer entrar, quer sair. Ai, que tem que viver em harmonia com esses caras aqui, ó. Tá vendo? Tá doido porque quer que eu abra a porta para sair agora à noite de coleirinha, que é o que eu faço todo dia. Então a gente tem que harmonizar, mas não é só com esse cara aqui. Tem que harmonizar com o passarinho, tem que harmonizar com tudo que está ao nosso redor aqui, né? Uma das coisas que a gente não age por amor é o respeito às coisas da natureza, né? Será que a gente respeita quando a gente utiliza a nossa água, por exemplo, ou a gente deixa a água correndo, né? Sem saber. Silvano, o gatinho não sabe o que quer, né? Ele até sabe, ele quer que eu leve ele para sair. Então ele fica aqui me atazanando nessa hora da live. Que é isso? A cachorrinha também, né? Que é o horário que a gente passeia aqui. Mas parece que ele não sabe, mas ele sabe muito bem. Então a gente precisa ter essas disciplinas, entendeu? Porque indo aí na pergunta da Ana Regina, né? Quando a gente vai habitar então um planeta em regeneração? Quando a gente souber também regenerar a nossa fauna, a nossa flora. Por quê? Por conta dos nossos interesses financeiros, a gente utiliza a exploração ambiental de forma predatória. O que que é predatória? Eu não penso em recomposição da natureza. Eu penso só em tomar aquilo da natureza, né? Por exemplo, o ser humano achou o petróleo. Ótimo, vamos explorar o petróleo. Beleza. Como é que faz o petróleo de novo? O ser humano não sabe. Mas como é que tira? Sabe tirar. Tira gás, produz o gás e vai para a atmosfera. E aí, consegue eliminar como? Não sabe. Tá vendo? Então, isso é exploração. Ah, mas a gente vive bem, o carro anda com isso e a gente ganha dinheiro com isso. Beleza, mas e o amanhã, como é que fica? Quando eu vou lá e devasto uma floresta, né? Eu estou replantando? Não. Quando eu vou lá desviar o curso de um rio, e aí? Eu estou desviando com critério, né? Sem matar a fonte? Não, eu só estou desviando porque é a propriedade que eu comprei, eu não quero que esse rio passe aqui. Então eu estou, de certa forma, alterando, né? Eliminando os recursos naturais sem responsabilidade do que vai acontecer. E aí? Eu não matei ninguém, não roubei ninguém, não sou um sádico, não torturei ninguém. Será que eu estou apto aí num planeta de regeneração? Não, eu tenho quase certeza que não. Eu sei que muitas pessoas, e eu até agora chegou a outra aqui.
Eu até 50 anos de idade demorei muito para decidir não comer mais carne. Mas numa expectativa de vida de 80, 90 anos de vida, eu praticamente comi carne 2/3 da minha vida. E aí chegou um momento que realmente, através da espiritualidade, eu vi que eu não poderia mais continuar com isso e eu tomei uma decisão íntima. Hoje eu não como. E por que que eu tomei uma decisão íntima no meu momento? Porque eu quero ter a possibilidade de reencarnar num planeta em regeneração. E eu só posso acreditar que eu tenho possibilidade a partir do momento que eu não me alimentar mais a partir do sofrimento de outros animais. Então é uma decisão minha. Eu não estou falando que e nem criticando ninguém. Então eu decidi isso para mim, entendeu? E aí tem o quê? Policiamento? Não. Eu, por exemplo, no meu primeiro ano, também peixe é ser vivo. E eu aprendi isso, inclusive, com o professor Laércio Fonseca. Ele já era vegetariano há muitos anos, né? E fizeram a mesma pergunta: peixe também não? E ele deu uma resposta simples assim, o Silvana: não coma nada que tenha um rosto. O rosto é a maior expressão do espírito. Olha só, isso foi um tapa na minha cara quando eu ouvi isso. Mesmo assim, eu demorei 10 anos para decidir, porque naquela época eu tinha uns 40, 39, 40 anos. Olha só como que, né, a coisa tem que ser trabalhada dentro da nossa consciência, né? E eu comecei a observar, né? Tudo que tem olhos, tudo que tem rosto, tem um espírito que é dotado da mesma energia que você. Então, tem proteínas? Tem, mas a natureza também tem proteínas e que não tem rosto, não tem esse espírito consciente. Então é só isso, tá? Então hoje não como ave, não como carne vermelha, não como peixes, ok? Zero carne. Não como carne de nenhuma criatura, tá? Animal que tem rosto, ok? Sou vegetariano? Não, vegetariano é Charlene. Vocês já conhecem, tá? Eu também nunca fui um bom carnívoro, né? Mas eu venho de uma geração, eu nasci em 73, né? E vem, né, a cultura dos meus pais que estão de acordo com a indústria do alimento, né? Onde a indústria do alimento sempre defendeu que a maior propriedade de proteínas estão na, no organismo, na carne, né? Ao invés de procurar isso na natureza, é mais fácil então comer o outro, né? E aí a gente tem que repensar. Eu não tive alternativas nesse sentido, então eu já fui introduzido nessa cadeia alimentar e tenho certeza que vocês também, certo? Porém, na minha trajetória, tá, espiritual, chegou um momento que não dava mais. A minha consciência já não concebia mais, ok? Peso da consciência. Então a minha consciência decidiu, com 50 anos, parar. Hoje eu tenho 52, portanto faz 2 anos que eu não como nada de carne, ok? Ah, mas tem indústria ainda matando? Tem, mas eu não participo disso, ok? Por causa de algum movimento social? Nada a ver, é por causa da minha consciência. Eu decidi, assim como a Ana, tenho certeza como você, Silvana, né? O que vai permitir que eu tenha uma senha na minha mão para reencarnar no mundo de regeneração. Dizem que o mundo de regeneração é maravilhoso em fauna e flora. Legal. Só será através dos habitantes que estarão lá. Então, os habitantes que estarão lá provavelmente não vão se alimentar na matança de outros seres. Então, se eu quero estar lá, eu decidi, então, já mudar os meus hábitos aqui. Porque para encarnar num planeta que seja da Terra, nessa nova lei, eu não posso ter vontade de querer comer o meu semelhante.
Eu não posso ser um canibal no meio das pessoas, entendeu? E para quem acredita em raças mais evoluídas, pasmem, segundo a informação dos nossos irmãos maiores, todos os seres que nós vemos aqui no nosso planeta Terra já evoluíram em algum determinado ponto do universo ou multiverso. Está num grau superior à raça humana. Portanto, nesse mundo em regeneração, provavelmente muitos desses seres irão andar junto com o ser humano. E aí agora nós vamos um pouquinho na nossa arqueologia terrestre e vamos pensar lá no Egito, quando você vê, né, lá dentro das esculturas, seres com cabeça de cachorro, com cabeça de ave, né? Será que são mitologias ou será que esses seres já andaram junto com o homem em um outro tempo? Então, tudo indica que esse mundo em regeneração, Ana Regina, será um mundo de harmonia. E como Jesus disse, os mansos herdarão a terra por direito. Né? Quem são os mansos? Aqueles que eu vejo que não precisam se alimentar um do outro. Né? A gente não precisa matar o outro para poder sobreviver. Então, essa lei, essa cadeia alimentar também, ela tem que cair, ela tem que declinar. Ok? Não sei se vocês assistiram um filme também, aliás, leram o livro Nosso Lar. Existe um momento que lá na cidade Nosso Lar, as almas que primeiras que foram habitadas lá fizeram uma grande rebelião na colônia Nosso Lar por conta da alimentação não ser mais à base de carne. Está escrito no livro de André Luiz. Por quê? A cidade Nosso Lar me parece, tá, que bate com o descobrimento do Brasil em 1500. Portanto, a gente estava na Idade Média, né? E aí os seres, né? Imagina, os reis, os caras que viviam naquela época, eles praticamente comiam dois, três frangos no almoço, uma perna de boi. Então, você imagina, o cara faleceu, essa ansiedade, desejo desse tipo de alimentação vai com ele junto na cidade astral. Ele era uma pessoa boa, mas ele tem esse hábito alimentar denso. Foi resgatado do umbral, estava lá na cidade, nosso lar, só que lá ele não queria se alimentar de aguinha, que é o que aparece lá na André Luiz, né? Aquela sopinha rala. Porque o espírito não tem necessidade, né, de alimentação. O espírito precisa de energia, não precisa de alimentação. Né? O que precisa de alimentação é o corpo. Então, por isso, se quem não leu, procure aí. Tem audiolivro também explicando sobre isso. Ok? Então, nosso lar teve uma rebelião dos espíritos que até então estavam mais evoluídos que o umbral, mas que ainda não conseguiram desapegar desse tipo de alimentação. Ana Regina escreveu aqui: são as escolhas, como tudo em nossa vida. Uns escolhem as drogas, bebidas, etc. Outros escolhem as coisas boas. Assim virão as respostas para onde iremos. É verdade, né? Aqueles, por exemplo, que escolhem drogas, a gente já sabe, tem um umbral aqui no viaduto Cury e tem um umbral, né, para quem já faleceu. Né? Então, por que que a droga mostra aqueles caras da Zumbilândia, né? Porque a droga, ela é entorpecente, né? Entorpece a consciência e esses caras ficam lá, né? Todos parecendo vampiros ou zumbis, né? Então, eles perdem a matéria e continuam com os mesmos hábitos. E assim em tudo, né? A bebida também, né? O sexo também, né? E a alimentação também. Então, é por incrível que pareça. E aí, falando do Caio, de mim, eu cheguei aos meus 50 anos e falei, bom, não vou fazer parte dessa cadeia alimentar. Então, eu pulei fora da cadeia. Fui eu que pulei, ok? Então, essa é a minha situação. E cada um no seu momento, né? Lógico que não foi só alimentação, tá? Então, parei de beber álcool, não tem nada, não tomo nada de álcool. Tomava vinho, tomo mais, também junto com a comida, com a carne. E também não fumo nada. Então, todos esses hábitos aí foram erradicados. Antes, até por conta de motociclismo, né? Que eu sou motociclista, né?
Nunca fui um ótimo fumante, mas brincava lá com charuto, com painha, nem isso. Acabou. Toda essa farra acabou aos 50 anos. Então, excluí alimentação, né, bebida, né, fumo, essas coisas, tá tudo fora. Então, hoje eu posso dizer que estou mais purificado. A Ana Regina complementou, o assunto é pesado, mas esclarecedor, parece pensar muito. Por isso que tô falando numa boa, viu, Ana e Silvana, tá? Eu compreendo tudíssimo. Cada um tem o seu momento, tá bom? Não tô discriminando nem julgando ninguém. Se você fritar um bacon ainda aqui na minha frente, eu era apaixonado em comer bacon, tá certo? Eu não vou mentir, eu sinto atraído, mas eu estou convicto com o meu propósito, então não quero declinar e não vou declinar. Tanto é que o meu maior desafio no primeiro ano, alguns meses depois que eu tomei essa decisão, fui chamado pela minha turma da faculdade de 97, um churrasco. Só que eu levei o meu kit de batata, né, em conserva e outras coisas lá. E o pessoal, poxa, não, né, tá. E oferecia o franguinho frito enrolado no bacon, e tal. Por mais que aquilo me atraía, eu falei, não, eu tô firme no meu propósito e eu não vou declinar, entendeu? E aí eu passei o churrasco numa boa. Depois que eu me alimentei, a minha fome passou e você com fome, você não tem desejo de comer nada, mesmo que seja algo que você goste. Então tá aí. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu exemplo, tá bom? É que eu falei, poxa, 2/3 eu já fiz isso, mundo em regeneração será essa população, então eu quero ter um bilhetinho com uma senha na mão, mesmo que eu seja o último da fila, tá? Então é assim que eu penso. Então a nossa decisão é pegar a senha e ir pro final da fila, tá certo? E aí toda a fila anda, né? Quem sabe chega a minha vez e eis que eu posso ter aí uma possibilidade de viver um mundo em regeneração. E mais do que encarnar num mundo em regeneração, gente, é a questão de permanecer nesse mundo. Por exemplo, o que incomoda a gente nesses anticristos encarnados aqui é que a gente não pode andar numa boa, né? O cara quer roubar o seu celular, quer bater em você, quer te torturar, né? Não quer só as suas coisas, né? Ele tem que fazer uma maldade. E, poxa, por que que a gente não vive uma sociedade harmônica? Porque tem essa criatura no meio. E o mundo em regeneração não vai permitir seres com esse tipo de atitude no meio dos seres bonzinhos. Porque senão a profecia dita por Jesus Cristo não se cumpre. A terra será habitada pelos mansos, aí põe lá um espírito de porco junto, vai matar o resto. Então não será um mundo em regeneração. Isso quer dizer que a grande peneira, né, acontece lá em cima, no momento em que todo mundo desencarna e vai para o mundo astral. Então é lá que é feita a triagem, né? E é lá que os anticristos vão para o Nibiru e lá onde aqueles que têm possibilidades de mansos e mansos verdadeiros vão habitar esses locais, né? Você, por exemplo, não pode ter um surto de vontade de comer carne no meio de um planeta de vegetarianos, né? Como é que vai ser? Né? Então a gente tem que pensar nessas possibilidades, tá, gente? Ok? E dentro dessas possibilidades, né, cada um vai olhar para dentro de si e vai ver o seu momento. É um momento em vida? Legal. É um momento pós-vida? Legal também. Ok? Eu até tenho informações de que esse mundo de regeneração ainda, tá, Ana e Silvana, não é algo que vai ser na nossa próxima reencarnação, não. Você pode ter certeza que você ainda vai ter mais uma ou duas reencarnações nesse planeta aqui desse jeito ainda, viu? Não é agora. Segundo informações, o início da limpeza da crosta é a partir de 2036. Então nós estamos em 25, né? Então tem mais 10 anos. Então é o início, inclusive. O que que é o início? Aqueles que reencarnarem já não vão voltar, né? Agora, você, por exemplo, não decidi tirar a carne da minha cadeia alimentar. Se eu falecer mesmo até 2036, fatalmente eu volto, porque eu não sou uma pessoa má, não sou cruel, não sou uma pessoa inconsciente. Eu só não consegui tirar esses hábitos sutis ainda.
Entendeu? Então eu volto para cá no planeta Terra, o planeta Terra ainda vai estar nessa situação. Quem sabe a partir de 2036 os nossos hábitos alimentares começam a mudar e eu nessa encarnação, né, contra a vontade, vou ter que começar a mudar o meu hábito na força. E qual que é essa mudança de hábito? Não sei se vocês sabem, isso já é um documentário já que já fala sobre isso. Nós crescemos populacionalmente no mundo de forma tão gigantesca que nós tivemos que aumentar também a nossa cadeia alimentar. Então, o que acontece? Nós estamos, acho que, a 4 bilhões, né, de habitantes no planeta, acho que é 4, né? É, e essa população toda do planeta come carne, né? Preferencialmente. Isso quer dizer que a gente tem que ter pasto para alimentar esses animais. Então, tem que ter pasto para vaca, tem que ter granja para galinha, tem que ter tanques para peixe. Né? Então, quando a gente começa a crescer, né, em termos de população, a gente devora mais animais, portanto, a gente tem que industrializar mais a produção animal. Só que o animal come alguma coisa, né? E o que que a gente dá para o animal, né? Você não quer um animal que come outro animal. Você quer um animal que seja vegetariano. Então, a gente dá o milho para a galinha, né? A gente dá a nossa alimentação para a vaca através da ração, etc. E aí, esse estudo diz que nós vamos colapsar, tá? Diz que o prazo, né, é em torno de 20 ou 30 anos, a humanidade vai ter que decidir. Ou pega a produção de alimento e grãos para alimentar o ser humano, ou pega toda essa produção para alimentar o pasto, para poder comer a carne. Então, nós vamos ter que escolher, ou a gente se alimenta, ou a gente alimenta a produção animal. Então, a gente vai entrar nessa situação. Então, se a gente falar de 20 ou 30 anos, então, se a gente não decidiu mudar os nossos hábitos alimentares, provavelmente a gente falece, volta, ainda com aquele desejo de comida, e vai chegar no momento que a humanidade vai colapsar, né? Que é até 2050, e aí obrigatoriamente a humanidade vai ter que não comer animais, né? Que é uma mudança forçosa de hábito. Isso se a gente não se explodir até lá, né? Com guerra. Silvana falou, ficou só o sexo, né? Então, o sexo ainda está na situação produtiva, mas se vocês olharem, as pessoas que intelectualmente acabam evoluindo, elas, de certa forma, começam a se tornar estéreis. Não sei se vocês sabem, mas famílias, tá? Pobres e miseráveis têm filhos de ninhada. E famílias que já estão, por exemplo, fizeram faculdade, terminaram os estudos, têm dificuldade de ter filhos. Eu sou um, no meu primeiro casamento não tive nenhum. Minha ex-esposa fez até a inseminação, mesmo assim não deu certo. Não separei por esse motivo, mas não tem. Ok? Nós chegamos, a gente resolveu estudar para depois casar e tá aí. E assim como eu, tenho vários amigos assim. Não tem, precisa adotar. Já tem amigos aí que não estudaram, tal, isso e aquilo, tem dois, três filhos. Tá? Então isso já é normal. Isso quer dizer que não é que a gente fica mais manso no sexo, mas a coisa também, na nossa evolução, ela, de certa forma, fica mais ponderada, né? E para alguns que têm contato com seres de outras matérias, diz que a questão sexual também foi até retirada de alguns seres, né? Não precisa do outro ser mais para se reproduzir, tá? Logicamente, cada ser aí tem a sua história, né, kármica e tem a sua evolução, né? Não vamos entrar nesse tema aqui, até porque já é 9h14. Mas, enfim, a tendência realmente é que o hábito sexual, né, à medida que o ser humano evolui, tende a cada vez minimizar, até um dia, né, isso não ser mais uma necessidade. Tá bom, Silvana? Vou para o cardiologista. A cardiologista pede para comer carne vermelha, que tem maior quantidade de vitamina B2, né? Pois é, mas também pode ir na farmácia comprar vitamina B12, né? Ok? E vai pagar mais barato muitas vezes do que a carne. Porque a natureza também vai te fornecer a vitamina B12, só que você não come vegetais suficientes que vão substituir a vitamina B12. Então, comer o animal é mais rápido, é mais prático,
tá? Então, o médico, tá, que também te receita isso é um médico carnívoro. Porque se você se consultar com um médico vegetariano, eu tenho quase certeza que ele não vai te recomendar comer carne animal. Só tô dando uma dica a você, tá? Então, não tô sendo relutante nem chatinho, tá? Então, se você buscar aí um médico vegetariano, tá? Eu duvido que ele vai te receitar buscar vitaminas na carne, tá? Todo mundo trabalha nessa indústria de uma forma ou outra. Eu vou defender aquilo que eu acredito. Então, se eu sou carnívoro e eu não quero tirar a carne da minha alimentação, eu vou defender que comer a carne é mais eficaz do que comer outro tipo de alimento. Tá bom? Agora, se eu, médico, não estou dentro dessa cadeia, já sou um cara que já erradiquei, vou buscar outros tipos de propriedade, eu tenho certeza que eu vou receitar aos meus pacientes aquilo que eu acredito. Certo? Gente, eu sei que você escreveu aqui, tá, Silvana? Verdade, né? Ponto de vista, tá? A gente está numa sala onde o Caio aqui não tem o dom da verdade, tá? O grupo RIR, ele tem o objetivo de nós pegarmos um assunto, desenvolvermos esse assunto de vários pontos de vista, que é ponto de vista nada mais é do que troca de posição, tá? E dentro dessa troca de posição, né, a gente reavaliar os nossos atos e ver como referência se a gente está num caminho melhor ou se a gente está num caminho errado, ok? Então, a minha verdade é a minha verdade, tá? Que não necessariamente será algo bom para Silvana, não necessariamente será algo bom para Regina, Ana Regina. Vocês podem ter um caminho melhor que o meu para vocês. E não está errado, está certo. Porque se nesse caminho que vocês estão bem consigo mesmo, então tá tudo certo. A diferença só é que a gente está sempre buscando, né, no nosso conhecimento, por isso que a gente está se reunido no momento agora, um degrauzinho acima, né? Então eu só estou falando assim, que um degrauzinho acima a gente tem que deixar coisas para trás, né? Como velhas amizades, né? De gente que só fala mal dos outros, fofocaiada, então a gente tem que se afastar. Como também hábitos de bebida, como também hábitos alimentares, como também outras coisas que a gente tem, né? Viciosas. Por isso que a gente vai no centro espírita, né? E todo centro espírita kardecista ou umbandista fala que você tem obsessor, né? Não é muito comum essa palavra obsessor. Então, obsessor é pessoa obcecada. Aí é que tá, né? Quando a gente fala genericamente, o obsessor parece que é uma pessoa obcecada em você, né? Não. É uma pessoa obcecada nos mesmos desejos que ele tem. Então é aí que ele se acopla de você. Então, se você é obcecado em bebida, então vai vir um espírito pinguço do seu lado. Se você é um baita fumante, você vai ter um obsessor, né, que gosta do fumo, né? Então, essas são as nossas obsessões. E se olhar, né, a questão, né, de Jesus, Jesus falava que o ser humano ainda vive de paixões. Então, paixão nada mais é do que aquele desejo, né, incontrolável. Então, a gente ainda é muito descontrolado com os nossos desejos. A gente se deixa levar pela vontade, né? Então, a vontade não anda de mãos dadas com a lei do amor, tá? Até porque o anticristo, né, sente satisfação com o sofrimento do seu semelhante. Isso é vontade, isso é desejo. O psicopata, o Jack Estripador, na verdade, ele sentia satisfação em ver as outras pessoas agoniando na mão dele. Era um desejo, uma satisfação que ele tinha, né? Tá vendo que, né, o desejo, a paixão, a satisfação não anda de mãos dadas com o amor. Tem gente que tem tanta paixão que mata por amor, né? Que a gente diz, né? O que é matar por amor? É ciúmes. Ciúmes é um desejo em alto grau, né? Então, a gente tem que levar embora e repensar sobre tudo isso. Gente, 21 e 20, falei pra caramba. Nossa, vocês também não falaram, mas escreveram bastante. Então, eu quero agradecer a vocês.
então, por compartilhar comigo essa noite. Muito obrigado, Ana. Valeu, né? Mais uma vez você está aqui. Silvana, senti sua falta na semana passada, tá bom? Vamos ter só mais um grupo Rir na semana que vem e depois eu vou viajar, tá, gente? Eu vou ficar fora um mês. E eu vou estar, não vou estar no Brasil, então vai estar difícil eu montar essas lives, porque onde eu vou estar tem fuso horário, né? E não é pequeno, não, é de 4 a 5 horas, então vai ficar complicado eu fazer de lá. Então, entre 10 de maio, né? Deixa eu pegar aqui o calendário direito. Eu embarco dia 11, então na semana do dia 10 de maio até a semana do dia 20 de junho, eu não teremos o Grupo Rir, tá bom? Mas voltando na outra semana, que seria em junho, já no dia, deixa eu ver aqui, no dia 25 de junho já teremos, tá bom? Vou colocar isso lá no Facebook para todo mundo saber, mas a gente se vê, né? Quarta-feira que vem e depois só em junho, tá bom? Então, fiquem com Deus, muito obrigado, e tenham uma excelente noite, um maravilhoso feriado amanhã e um ótimo fim de semana, tá bom? Beijão para vocês. Tchau, gente. Muito obrigado.